Bom, a gente segue no Rio de Janeiro, então, para falar também sobre o Flamengo. Falamos sobre o Vasco, agora o Flamengo. Quero chamar aqui para a nossa conversa o Pedro Henrique Torre. Pedro, o que você traz para a gente de novidades do lado do rubro-negro? Boa tarde. Tudo bem, Mari? Muito boa tarde, um beijo para você, um abraço aí, Jailson, Marra, todo mundo ligado com a gente nesse Sport Center. Olha, o Flamengo dividido em duas partes, né? A gente tem trazido aí nesse início de temporada porque o elenco principal está nos Estados Unidos, realizando a pré-temporada, enfim, na Flórida, vai participar do UFC Series e no domingo tem um confronto com o São Paulo, já vai ser um teste interessante ali para as ideias do Felipe Luiz. E a outra parte está no Brasil, mais precisamente na Paraíba, Campina Grande, onde vai disputar amanhã a segunda rodada do Campeonato Carioca. Aquela equipe sub-20, né? Tem ali alguns jogadores mais experientes, como o zagueiro Pablo, que disputou o primeiro jogo. O Flamengo acabou derrotado por 2-1. Amanhã tem um jogo contra o Madureira, então é bom que a equipe sub-20 também consiga já vencer alguns jogos, ganhar alguns pontos ali, para não deixar o elenco principal, quando chegar, tão defasado na tabela assim. Então é esse tipo de preparação, lá e cá. E ao mesmo passo a diretoria tenta reforçar o Flamengo, dar peças novas para o Felipe Luiz. O Juninho, que veio do Karabag, do Azerbaijão, chegou no outro dia, a gente fez a chegada dele no Aeroporto Internacional do Galeão, já está pelo Rio de Janeiro, realizou exames médicos, aquela assinatura de contrato, aí o Flamengo esperando toda a documentação, tudo tramitar naturalmente, aí claro vai anunciar o jogador, pode acontecer aí muito em breve, próximas horas, enfim, é essa a expectativa. E tem a questão do Jorginho, o Flamengo de olho, tentando, mas é uma composição financeira, convencimento dos jogadores junto ao Arsenal, liberação, enfim, as conversas seguem nesse sentido, o Flamengo tentando aí o que for possível e ao mesmo tempo apertar o lado financeiro, assim, porque não tem condições de fazer um alto investimento, por exemplo, em questão de direitos econômicos de jogador, pagar como já pagou no passado 15 milhões de euros, 20 milhões de euros, até porque pagou recentemente, por exemplo, no Alcaraz, teve Plata, Michael, enfim, o Flamengo vai tocando como possível, mas busca reforços importantes para o Felipe Luiz especialmente. Enquanto isso, o time principal, comandado por Felipe Luiz, segue se preparando lá nos Estados Unidos, com uma programação especial para o novo camisa 10, o Arrascaeta. Vamos ver. Seja no Brasil ou fora, o amor ao Flamengo é o mesmo. E nem parecia que o treino do rubro-negro era nos Estados Unidos. Diversos torcedores estiveram no estádio do Florida Gators. Onde estiver, estarei, estamos aqui. Mengão até o fim. Tanto carinho que já fez os jogadores se sentirem em casa. O técnico Felipe Luiz comandou os trabalhos visando o aprimoramento dos setores defensivo e ofensivo, com os jogadores divididos em 3 grupos. O objetivo era trabalhar superioridade numérica quando ataca e inferioridade quando defende. Muito foco nesse início de temporada, mas ainda teve tempo para Léo Ortiz e Gerson terem esse encontro com o time de futebol americano do Florida Gators. I like a lot of football for O Flamengo tem um longo treinamento ao longo da semana até o amistoso contra o São Paulo no domingo. Enquanto isso, o novo camisa 10 Arrascaeta segue um cronograma especial visando o controle de carga e minutagem, elaborado em conjunto pelos médicos, fisiologistas e preparadores físicos do clube. A gente chama os atletas de acordo com as suas necessidades individuais. Hoje aqui nós agrupamos eles, né, em grupos de estabilidade, mobilidade e treinamento do core, visando ajustes de acordo com cada jogador para potencializar a sua performance. O rubro-negro está aproveitando todas as estruturas dos Estados Unidos para finalizar a semana da melhor forma possível. Uma vez Flamengo. Olha o hino tocando do Flamengo, pode pintar um reforço de peso, jogador de seleção brasileira. Tá na mira do Flamengo. Vene Casagrande, boa tarde para você. Quem é esse jogador, Vene? Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Pedrosa. Esse jogador é um velho conhecido da torcida do Flamengo, porque a todo momento, em toda janela de transferência, o nome dele é especulado no Flamengo. Trata-se do Danilo, que na seleção brasileira joga como lateral direito, mas na Juventus, a equipe que ele estava defendendo, ele já estava atuando como zagueiro. Dizer que tem negociação seria mentira da minha parte. Não tem negociação. Eu vou explicar aquilo que no Flamengo me explicaram. Um empresário, que não necessariamente é o empresário dele, ofereceu ele ao Flamengo.
E o Flamengo, obviamente, como está de olho no mercado, e não seria um jogador que custaria caro em transferência, pelo contrário... Ele acabou o contrato. Porque ele vai acabar o contrato, ele não vai renovar, vai ficar livre. Teoricamente, você só negocia salário e luvas ali para pagar esse jogador. O Flamengo, como faz com todo mundo, beleza, ele foi oferecido quanto ele quer. Ele realmente quer voltar ao futebol brasileiro, porque ele tem propostas de outros clubes da Europa, como o Napoli e o Olympique de Marseille. Ele quer voltar para o futebol brasileiro? Então, nesse momento, não tem uma negociação. O Flamengo demonstrou interesse a esses empresários que ofereceram o nome ao Flamengo. O Flamengo, beleza, se vocês quiserem voltar para o futebol brasileiro, a gente abre uma negociação aqui, a gente tem interesse. Ah, mas seria para a lateral direita? Não, o Flamengo entende que seria para a zaga já. Não seria um reforço para a lateral direita. Seria, teoricamente, um reforço para o lugar do Fabrício Bruno, que acabou de ser vendido ao Cruzeiro. Então, dizer que tem negociação, eu estaria mentindo pelo menos o que eu ouvi do lado do Flamengo. Mas o Flamengo sim tem interesse na contratação do Danilo, enxerga um bom jogador, embora com idade avançada, mas seria um jogador que iria performar na visão deles aqui no futebol brasileiro tranquilamente. Então, assim, é acompanhar. A gente pode ter novidade nos próximos dias? Sim, podemos ter novidade. Mas o meu receio é criar uma falsa expectativa no torcedor do Flamengo por conta desse momento, porque muita gente está aí ansiosa por contratação do Flamengo. O Flamengo está sendo cauteloso nesse mercado da bola por motivos óbvios, e a gente já vem falando isso aqui, por conta do fluxo de caixa. Não tem muito dinheiro para fazer contratação de peso. Essa contratação seria de peso para o futebol brasileiro? Sim. Custaria alto? Não, porque você só negociaria salário e luvas ali, mas não seria, obviamente, um salário baixo. Isso a gente precisa mencionar. Olha, se um representante do jogador, enfim, vai ao Flamengo oferecer, certamente o Danilo deu esse aval, né? A gente dá para fazer essa leitura que alguém que representa o Danilo foi lá no Flamengo, ofereceu o jogador, certamente o Danilo falou, olha, vai lá porque para mim é uma boa jogar no Flamengo. O cara vem de graça, todo jogador tem vontade, deseja e sonha atuar pelo Flamengo. Pode pintar aí alguma coisa, de repente um acerto, salário... Olha, eu acho que pode ir para frente. O Pedrosa, o Vasco também chegou a sondar, eu não lembro quem que emperrou aí a situação, mas chegou a pensar também no Danilo. Seria uma boa para o Flamengo, Pedrosa? Boa tarde. Boa tarde, Vinique. Boa tarde, Veni. Foi no final do ano passado, o Vasco chegou a, por exemplo, enviar representantes para conhecer o projeto do Danilo em Bicas, conversou com representantes, com pessoas ligadas ao atleta, mas naquele momento ele não tinha saída decretada ainda da Juventus pelo Thiago Motta. E aí ficou mais difícil, mas desde aquela época, trazendo informação aqui também... Final do ano passado, do retrasado, agora? Do passado mesmo. Então agora. Tem pouco tempo. É, exatamente. Mas desde aquela época, o Danilo já tinha uma preferência entre o Flamengo e o Santos para voltar ao Brasil. Ele agradeceu o contato do Vasco, as pessoas que estavam representando ele, gostaram muito da proposta que o Vasco fez, mas ele realmente queria voltar para o futebol brasileiro, se fosse para voltar Santos ou Flamengo. Então, é totalmente natural o que está acontecendo nesse início de temporada. Acho que seria uma ótima contratação, um jogador que pode jogar de lateral direito, que estava até o momento com a seleção brasileira, sendo capitão, pode jogar de zagueiro também, o terceiro zagueiro, e viria para fazer essa função aí que muitas vezes o Fabrício Bruno fez de reserva do imediato, né? Eu acho que o Danilo, se viesse para o Flamengo, disputaria firme por uma vaga nessa dupla de zaga titular ou até mesmo nessa lateral direita em caso de venda do Wesley, por exemplo, que para mim acho que é a próxima bola da vez aí para encher os cofres do Flamengo. Então, assim, para o Flamengo ou para qualquer clube do Brasil, o Danilo seria uma ótima contratação. Pessoal, a gente está falando de um jogador que há pouco tempo aí, nas últimas convocações, ele foi convocado para jogar como lateral direito na seleção brasileira, né? Que na Juventus ele joga. Tudo bem que a gente pode discordar, mas é um cara que, como lateral direito, foi o lateral direito titular da seleção brasileira recentemente em amistosos. O Paquito me confidenciou aqui, eu não sabia que o Danilo já declarou que é rubro-negro. Eu achei isso muito cauteloso, menino. Não vai pra frente essa história aí? E por que não pode jogar na lateral direita se ele é convocado pra seleção pra jogar ali? Essa pergunta você tem que fazer ao José Buto e ao Felipe Luiz, eles não pra mim. Eu só estou passando aquilo que eu apurei no Flamengo, que eles olham o jogador como zagueiro, mas óbvio que eventualmente ele pode quebrar o galho como lateral direito. Embora eu não concorde com o Dorival Júnior convocando o Danilo para ser lateral direito e até mesmo capitão, titular na seleção brasileira, mas ele pode fazer essa função quebrando o galho. Eu acho que ele pode render muito mais aqui, caso ele venha para o Flamengo, como zagueiro. Até porque o Flamengo precisa de um zagueiro. O Flamengo vendeu o Fabrício Bruno, precisa repor isso. E o Danilo já vem atuando como zagueiro na Juventus, então acho que
tá certa a visão, a prioridade é ele ser zagueiro e pode quebrar um galho como lateral direito. Eu gosto de definir essa situação do Danilo como oportunidade de mercado, porque é um jogador que fica livre no mercado, você não precisa fazer um grande investimento, repito, só negocia salário e luva, obviamente não seria um salário baixo, mas é uma oportunidade de mercado maravilhosa. E aí muita gente vai falar assim, nossa, mas o Flamengo disse que não iria contratar medalhões, que não iria fazer investimento pesado. Não vai fazer investimento pesado se o Danilo de fato for contratado. Repito, o salário não é baixo. O salário vai ser alto. Arrisco a dizer que seria um dos maiores salários do atual elenco do Flamengo. Mas vale a pena o investimento? No meu ponto de vista, vale. Porque é um jogador que tem muito a render ainda, tem muita coisa para dar ainda para o futebol brasileiro, caso ele volte para o futebol brasileiro. E o Flamengo está precisando. É isso. Precisa de um zagueiro. Precisa. Mas, porém, todavia, entretanto, tem gente já Sabe por que cornetando, precisa de zagueiro? Eu vou ser bem sincero. O zagueiro precisa, tem 2 lá de confiança. Embora eu goste muito do Cleiton, mas ele ainda não está pronto para assumir essa função de reserva imediato da dupla Léo Ortiz e Léo Pereira. Eu vejo o Flamengo muito calmo no mercado nessa reposição ao Fabrício Bruno. Isso tem que ser prioridade, porque o Léo Pereira é um jogador que tem muitos problemas físicos, a todo momento ele sente um problema muscular. Beleza, tu vai ficar contando com o Léo Pereira e o Léo Ortiz a temporada inteira? Não dá. Eu entendo o Flamengo ter calma, ter cautela, não temos pressa para não errar, mas precisa sim contratar um zagueiro um quanto antes, já nessa janela de transferência. Agora, você estava falando e tem um corneteiro, apareceu aí uma frasezinha embaixo aí, que agora está aqui no vídeo de novo, o Danilo que fica bem longe do meu Mengão. Ô Pedrosa, o cara nem chegou, nem começou a negociação e o rubro-negro já, ó, cornetando, querendo ele longe. Eu acho que para a seleção brasileira a gente pode até discutir uma convocação, né? A seleção brasileira estão os melhores. Respeito o Dorival Júnior, mas eu não sei se eu levaria o Danilo para a seleção. Mas num clube, num time, aí o Danilo tem vaga, né? Sem dúvida alguma. Não tem como ficar só com a impressão do Danilo da seleção brasileira e não entender que ele é um grande jogador. O cara joga na Juventus. Ele é um atleta que estava na Juventus, que tem experiência internacional, jogou no Real Madrid, jogou no Manchester City. Olha o currículo do Danilo aí para você entender o tamanho desse jogador. Então, sem dúvida alguma, acho que para o Flamengo, e repito, para qualquer clube brasileiro, o Danilo seria uma ótima contratação. Jogador de calibre, jogador de liderança, jogador de experiência, muito bom jogador, multifuncional, tem que contratar, na minha visão, o Flamengo. E tem uma curiosidade, né? Se eu não me engano, o Paquito pode até confirmar, ele jogou com o Alexandre no Santos. Foi, no Porto e na Juventus. Na seleção brasileira. Pode voltar a fazer parceria com o Flamengo agora. Sim, com certeza. Jogaram juntos no Santos, no Porto e na Juve. Eles foram campeões da Libertadores juntos. Isso com certeza. E na chegada do Alexandro lá, eu estava lá na coletiva no Ninho do Urubu, o pessoal, claro, que falou, e aí, o Danilo não vem, teu amigo? Ele falou, vou ligar pra ele, é pra ontem, a gente se fala sempre. E claro que o Alexandro ia colocar uma pilha, ia falar, eles são amigos. E o Alcaraz jogou com eles na Juventus. Também, né? Também. Teve isso. Ih, tô achando que o negócio vai dar samba Imagina aí. o grupo de WhatsApp. A resenha é boa, hein? E outro cara de seleção brasileira, só que da seleção italiana, o Jorginho. O Venê trouxe ontem do interesse e tem atualização, negociação. Esse já tá mais avançado, não tá, Venê? Não, fala aí do Jorginho. Esse também não tem negociação e eu arrisco a dizer que se eu tivesse que fazer um comparativo entre as duas situações, o Danilo hoje é muito mais fácil de contratar do que o próprio Jorginho. Eu acredito que o Jorginho não vai brigar em nenhum momento para poder sair agora de maneira imediata do Arsenal, pelo contrário. Tá bem no campeonato inglês? Pois é, e o Flamengo ainda teria que convencê-lo a vir para o futebol brasileiro e ele convencer a família a vir para o Brasil. Mais difícil. Seria uma mudança, digamos assim, pesada, né, na vida dessas pessoas. De repente você bota uma cláusula ali, beleza, se vocês não se adaptarem, vocês podem voltar de graça para a Europa. Enfim, isso é uma negociação, mas... Repito, se eu tiver que botar aí as duas situações, eu acho que o Danilo é muito mais fácil de acontecer do que o próprio Jorginho. Mas aí eu já prefiro o Jorginho, hein, Pedrosa? Posições diferentes, eu acho que são jogadores diferentes também. O Jorginho é volante, o Jorginho é um cara que consegue achar passe na verticalidade, é um cara que tá sempre construindo o jogo, dá outra dinâmica pro meio campo. O Danilo já é um jogador que vai jogar mais no setor defensivo. Não tem nem como a gente comparar esses dois atletas. Se fossem na mesma posição, tudo bem. Mas eu concordo com o Verinha, é muito mais fácil você trazer o Danilo, até pela vontade do Danilo mesmo de jogar no Flamengo, de voltar ao futebol brasileiro, de ser declarado rubro-negro, de atuar por aqui.
aqui, eu acho que o Danilo seria uma contratação muito mais viável. Pro meio do ano, tenta o Jorginho novamente. Gente, se eu sou o Danilo, eu venho agora. Eu venho também. Ele vai esperar mais um Clube do coração, futebol cara flamenguista. Eu não tenho essa informação. Paquito tá me garantindo que o cara já falou que é flamenguista. Paquito é confiável. Então, assim, o cara se diz Flamengo, vai ficar livre no mercado. Pô, é uma posição que o Flamengo de fato está precisando. Ele, como o Pedrosa mencionou aqui, ele vai brigar pela titularidade. Exatamente. Então, o que falta para o Danilo querer vir para o Flamengo? A não ser que ele seja apaixonado pela vida que ele tem lá na Europa. Depende muito também, né? De repente o cara não quer voltar para o futebol. Família. Isso conta muito. Conta muito. Família. Por exemplo, Fabrício Bruno não aceitou ir para o futebol inglês por conta da família. Na época a esposa não queria. E aí, você vai julgar? Não, ele não tomou uma decisão sozinho. Ele tem pessoas ao redor dele. Eu queria te perguntar, Duda, sobre essa história do treino do Flamengo, né? Pelo fato de a gente ver várias camisas, pelo fato de hoje os times brasileiros serem equipes realmente sul-americanas e terem esse impacto, né? De atrair torcedores de outras nações também. Tudo bem, Duda? Oi, Lino. Muito boa tarde pra você, pro Losete, pro Grafite, pro PC, pra todo mundo que nos acompanha aqui no Seleção. Olha, ontem rolou o treino aberto do Flamengo aqui em Gainesville, na Flórida. Foi no estádio do Florida Gators, um estádio gigante, lindo, que tem capacidade para mais de 85 mil pessoas e cerca de 1.000 torcedores estiveram por lá. A gente não pode falar torcedores flamenguistas, porque como você mesmo falou, as imagens mostram, né? Tinha gente com a camisa do River, tinha gente com a camisa do Palmeiras, do Grêmio. Então, realmente é uma comunidade que torce pro futebol no geral e foi ver o Flamengo. E tinha muitos latinos. Eu conversei com eles, quem é que vocês conhecem do Flamengo? E eles realmente acompanham o futebol e falavam vários jogadores. A gente conhece o Matheus Cunha do videogame, a gente conhece o Rossi, a gente conhece, claro, Alexandre, Felipe Luiz, todos eles falavam desses nomes, né, que são mais mundiais. E aí eu achei um grupinho de crianças que jogam futebol aqui em Gainesville, que são daqui mesmo, e perguntei, vocês conhecem o Flamengo? Daí eles falaram, sim, a gente sabe que é o time que o Vini Júnior costumava jogar. E aí foi legal ter essa declaração, né, porque são crianças que viram o Vini Júnior ganhando o FIFA The Best, que sabem que ele é o melhor jogador do mundo atualmente e que ele já jogou no Flamengo. Então eles falaram, a gente queria muito vir ao treino porque a gente queria ver o time que o Vini Júnior, o melhor do mundo, jogou. Então foi um clima bem legal ontem. Tava frio, vocês estão falando de frio, tava frio ontem, até que de tarde veio um solzinho, mas na hora do treino, que foi pro início da noite, a temperatura chegou a cair assim para uns 4 graus de sensação térmica. E aí eu converso com vários jogadores, Bruno Henrique, Léo Pereira, todos falando, muito frio, a gente tem que aquecer muito, tá complicado, tá doído. Michael falou isso também. Mas quando eu cheguei para conversar com o Alexandre, que jogou muito tempo no frio, muito tempo na Europa, eu perguntei, e aí, essa torcida tá te aquecendo porque tá frio, né? Ele falou, olha, o frio pra mim é o de menos, eu gosto, se eu pudesse, eu treinaria e jogaria o tempo inteiro no frio, o que é difícil pra mim, na verdade, é o calor do Rio de Janeiro. Então temos um jogador do Flamengo que tá gostando desse clima aqui de Gainesville, desse clima mais ameno na Flórida. Alexandre tá curtindo treinar por aqui. E pra gente falar um pouquinho do treino de ontem, Lino, o Felipe Luiz, mais uma vez, foi bem participativo no treino. A gente tem visto as duas facetas do Felipe Luiz, né? Aquele que participa com os jogadores, que parece até um jogador que tá ali ao lado, aquecendo, correndo, e o Felipe Luiz que fica mais, sempre perto da bola, mas mais observando, mas dando instrução, conversando o tempo inteiro com o auxiliar técnico dele, o espanhol Ivan Palanco. Então, o Felipe Luiz está mostrando essas duas facetas durante o treino. Ontem, por exemplo, ele ficou o tempo inteiro perto da bola, dando as orientações, mas no finalzinho, quando os jogadores foram desaquecer, fazer um trotezinho, ele foi junto, correu junto com os atletas e aí dando motivação para todo mundo. A gente conversou ontem com o Everton Araújo também, ele falou que é muito inspirador ver um técnico fazer tudo isso e dar mais motivação para eles. Então, bem legal esse treino do Felipe Luiz, que fez uma atividade em campo reduzido, né? Até para ter gols. Então, ele trabalhou bastante essa atividade de movimentação com finalização e os torcedores puderam comemorar gol do Bruno Henrique, gol do Alcaraz. Então, foi um clima bem gostoso. Ele fez uma atividade que é bem comum em treinos, né? Que ele dividiu a equipe em 3 times e aí 2 times jogavam um contra o outro com 2 coringas. Esses coringas só atacam. Ou seja, uma atividade para trabalhar a superioridade numérica na hora de
atacar e a inferioridade numérica na hora de defender. Foi uma atividade bem legal de assistir aí o técnico Felipe Luiz, mais uma vez, botando muita intensidade. Agora, para a gente falar um pouquinho da programação do Flamengo, os jogadores tiveram uma manhã bem tranquila por aqui, puderam dormir até mais tarde, agora vão almoçar, daqui a pouquinho tem entrevista coletiva com o Michael, a gente vai conversar com eles por aqui, e aí depois o elenco do Flamengo vai treinar às 3h30 da tarde no horário local, 5h30 da tarde no horário de Brasília. Eles estão treinando num campo de futebol feminino que fica a 800 metros daqui. E uma curiosidade é que a comissão técnica vai andando para lá, tá? Eles vão conversando, às vezes dando um trotezinho para aquecer nesse frio. Os jogadores vão de ônibus mesmo. E aí amanhã o Flamengo tem mais um treino, na sexta tem outro treino, no sábado faz o último treino aqui em Gainesville e parte para Fort Lauderdale, porque domingo tem um amistoso contra o São Paulo, lá em Fort Lauderdale, no estádio do Inter Miami. Vai ser bem legal, a gente vai acompanhar tudo e vai mostrar para vocês. E pra gente finalizar, falando um pouquinho sobre o mercado da bola, a gente trouxe ontem que o Juninho faria exames, ontem mesmo ele fez, foi aprovado, já assinou o contrato com o Flamengo de 4 anos, mas faltam agora as outras partes assinarem, o Karabakh do Azerbaijão e também o Flamengo. Assim que todo mundo assinar esse contrato, o Flamengo vai fazer o anúncio oficial do primeiro reforço da temporada. Isso vai acontecer a qualquer minuto, tá? Falta realmente só essa assinatura das últimas 2 partes para fazer esse anúncio. E sobre o mercado, o Flamengo segue de olho no Jorginho, não quer pagar nada para o Arsenal, mas quer aí que está negociando com o Jorginho questão de luvas, de salário, não quer ter que pagar um salário astronômico para o jogador, então esse é o momento de uma negociação ainda sem propostas oficiais. E o Flamengo segue no mercado também na busca por um zagueiro por conta da saída do Fabrício Bruno. Tem alguns nomes aí no radar, alguns nomes que eles estão olhando, inclusive no mercado internacional de brasileiros que estão em fim de contrato, mas ainda é tudo muito inicial, muito conversado, e aí depois sim, eles não, sem pressa nenhuma, eles vão fazer uma proposta em que eles acharem melhor, Lino. Um abraço para todo mundo aí, bom programa, do frio de Gainesville para o calor do Rio de Janeiro. Valeu, Duda. Obrigado pelas informações. O dia a dia do Flamengo, que também tem alguns cuidados naturais, né? O Arrascaeta está tendo um trabalho especial para que ele possa ter uma temporada um pouco mais tranquila. Esse é o momento em que cada jogador tem uma carga, né, Grafite? Cada jogador se administra de um jeito, porque senão você perde. Mudou o método de preparação física que era feita nos anos 90, anos 2000, que todo mundo corria a mesma coisa, todo mundo fazia o mesmo trabalho e acabava sobrecarregando o jogador que não tem uma condição física tão avantajada como o outro, cada um tem um organismo diferente. Então, hoje em dia, é tudo preparado dentro das condições técnicas e físicas de cada jogador. E o Flamengo, como a Duda trouxe, está indo na contramão do futebol brasileiro, né? Ele não quer pagar a transferência para o Jorginho, não quer pagar salário astronômico para o Jorginho também, porque tem clube aí fazendo loucuras. Pagando salário astronômico, querendo pagar a transferência dos jogadores, o Flamengo está indo na O que está fazendo loucura, que você acha? Não, tem clubes aí que quer pagar transferência, quer pagar salário astronômico. Eu também estou achando que os valores no futebol brasileiro estão escalando muito, de forma de ordem. Tá tudo muito... assim, mérito... Ninguém bota um revólver na cabeça do clube. Eu quero ganhar isso e vou ganhar. O clube aceita pagar, mas realmente virou um número astronômico. A gente está discutindo contratação em milhões de euros, de dólares, né? O Canóbio está chegando no Fluminense agora com 6 para 7 milhões de euros. A contratação mais cara do clube. Mais cara da história do clube. Aí o Júnior Santos está para ir para o Atlético Mineiro com 31 anos de idade. Na faixa dos 6, 7, o Botafogo não está querendo liberar por 6, 7 milhões, também de dólares, de euros, isso tudo está batendo um pelo outro quase. Então, você chega num ponto de discussão que não parece mais futebol brasileiro. Não, há um mundo à parte envolvendo essas negociações e deveriam parar um pouquinho, e esse ponto trazido pelo Grafite é muito interessante pelo seguinte: se tem um clube com saúde financeira estável no Brasil, pressão 12/8, esse clube é o Flamengo. Né? Tem também o Palmeiras, mas o Flamengo é um clube que a pressão está 12/8, não é de agora, não, já de muito tempo. E, no entanto, eu acho que há uma cautela por parte do Flamengo, porque ano passado a movimentação de mercado do Flamengo levou a pagar cifras altas, e o Alcaraz é o exemplo mais bem acabado aí que nós tivemos de negociação. Outro aspecto é que o elenco do Flamengo ele não precisa de tantos reforços assim. Se você olhar, você precisa de um centroavante que
possa suprir o espaço aberto com a saída do Gabriel. Veio o Juninho agora para de alguma forma, sobre por característica... Eu entendo assim, o do Juninho, e eu não tenho nenhum constrangimento de dizer isso, eu não tenho como falar se é uma ótima contratação, e eu acho que aí é o tempo que dirá. Olha, o Flamengo acertou. Óbvio que por ter o Flamengo investido nele é porque a avaliação é de que ele vai ser muito útil à equipe do Flamengo. Fora isso, você precisa de um zagueiro, mas o elenco do Flamengo, olha o elenco do Flamengo, gente. Sim. Ele não precisa ficar indo ao mercado, ele não precisa fazer o que o Cruzeiro fez, ele sequer precisa fazer o que o Palmeiras fez. Não precisa. Não precisa. O Flamengo tem 2 lacunas. Ele precisa de alguém para ser um centroavante enquanto o Pedro não volta, e precisa de um zagueiro, porque saíram Fabrício Bruno e Davi Luiz. É outra ideia, né? Ideia de continuidade. O Botafogo talvez não precisasse, mas investiu no vai e vem de jogadores, porque o projeto da SAF é esse, é negociar jogadores, é ter movimento. Essa saída do Botafogo ela é curiosa, porque ano passado, quando era olhado de uma outra maneira, por causa do que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2023, no início do ano, 13 jogadores saíram do Botafogo. 13. Ninguém notou, porque era um Botafogo que era mais motivo de chacota do que de atenção. Porque estava mudando o patamar, o campeonato, coisa e tal. Esse ano saíram 11 jogadores, e é óbvio que entre esses 11, 2 jogadores muito importantes na conquista do título, fundamentais na conquista do título, que foram o Luiz Henrique e o Almada. Agora, é importante a gente dizer, o torcedor olha e fala, o Flamengo quer o Jorginho, mas não quer pagar salário astronômico, não quer pagar para o Arsenal, como vai conseguir o jogador? Então é importante dizer que o contrato dele vai até junho deste ano, significa que em junho ele poderá sair para qualquer outro clube, caso ele não queira ficar com o Arsenal, e caso o Arsenal não queira continuar com o Jorginho, e aí você ganha argumentação. Você pode dizer para o Arsenal, olha, não é que eu não vou te pagar nada, mas de repente eu te pago um valor aqui módico pela liberação antecipada. Por isso é que tem que buscar o acerto com o jogador, para você garantir que se você não vai ter ele agora, você possa ter pelo menos no meio do ano, quando ele estiver livre e pudesse transferir. Basicamente o São Paulo e o Wendel fizeram esse mesmo movimento, né? Se acertou com o jogador para depois tentar convencer o Porto a liberá-lo 6 meses antes do fim do contrato. Se ele não vier agora, vem no meio do ano. Não sei se o Flamengo busca algo similar com o Jorginho. Agora, se a gente for levar essa questão para os outros clubes, o futebol brasileiro vai ter que buscar um fair play financeiro, porque a bolha vai estourar e não vai demorar. Os valores são completamente irreais e fora da razoabilidade. Acho que tem a questão das SAFs, tem a questão das bets, mas tem muito clube que não tem uma coisa ou outra, ou só tem uma, ou finge que tem, ou não tem estabilizado, e está aí mergulhando como se estivesse com a pressão financeira do Flamengo. Não, pois é, o Flamengo, o Palmeiras também, eles não têm, eles não fazem loucuras financeiras. É isso aí, Nação Rubro-Negra, tem muitas informações do nosso Flamengo. Flamengo contratando o Casemiro, que história é essa? Então, Nação Rubro-Negra, para quem, como todos nós já sabemos, o volante Eric Pulgar não irá permanecer, né, no Flamengo. O jogador já disse que não tem cabeça mais para continuar jogando aqui no Brasil, atuando com o manto sagrado. Então, assim, o Casemiro, né, quer voltar ao Brasil, tem esse desejo, tem essa vontade. Então, assim, para mim, eu vejo uma baita de uma oportunidade, lembrando que o Flamengo só teria que pagar o salário do jogador. É um atleta assim que dispensa comentários, joga o fino da bola e sem dúvida nenhuma chegaria, né, para ser titular, né, daqui do Flamengo. Então, assim, é informação urgente, tô trazendo para vocês. E mais, Flamengo tem outros jogadores, tem o Danilo, né? Tem o Jorginho, né? Então, assim, o Flamengo tem também a situação do zagueiro Valentim Gomes, canhoto, muito bom de bola, né? O Flamengo acredita que esse atleta poderá jogar muita bola aqui no Flamengo. Então, Nação Rubro-Negra, o Flamengo vai pra cima com tudo. Pra quem tá achando que o Flamengo não vai contratar, está muito enganado. O Flamengo vai contratar jogadores, só que é tudo no seu tempo. O Flamengo está procurando a oportunidade certa, vem conversando com os atletas, não está vazando notícia. Então, assim, a diretoria do Flamengo está trabalhando tudo na surdina. Vai ser igual a contratação do Juninho. Quando foi ver, o Flamengo já estava tudo acertado, o jogador vai vestir a camisa do Flamengo. Então vamos ter calma, vamos, assim,
evoluindo a cada dia. Qualquer coisa eu voltarei aqui para atualizar vocês, mas desde já eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre a contratação desses atletas que estão circulando, os nomes aí de Casemiro, Jorginho, Danilo, Valentim Gomes, tem outros nomes também. Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!